Pelo que eu estudei de você, eu vi que você é um cara que gosta muito de trabalhar com a verdade. E a sua corja, tudo de vocês é processar, processar, processar. Então, antes de qualquer coisa, não sou seu amigo, não quero ser seu amigo, não tenho nenhuma Ai, nossa, como isso é importante no debate! vontade de me tornar seu amigo, porque o que você faz com todos nós é querer mostrar para a sociedade que nós somos uma coisa que nós não somos. Mas a lei anti-Oruan quer proibir eventos de artistas que supostamente fazem apologia ao crime. Mas essa lei é uma tentativa populista de criminalizar nossa cultura, é óbvio, usando critérios vagos, subjetivos, individuais. Então, assim, a minha primeira pergunta: o que é apologia ao crime? Você decide isso? Julgar uma cultura periférica? Eu queria... Né, o que você acha das músicas do Racionais, os filmes do Tropa de Elite, né, que relata tudo relacionado ao que é apologia? Porque eu vou te explicar uma coisa, antes de você responder. Quando nós, artistas, né, nós não fazemos Esse cara aqui é MC que tá debatendo com ele? MC de MC mesmo? apologia, Arthur. Nós somos cronistas, entende? Aí papai Ô, mandou louco. R$5. Chamou de Tem um cronista. novo trailer Somos do cronistas. Eu não Superman. pedi pra nascer dentro da Parece que favela. agora ele Como deixou Pose não de pediu, ser beta. como Oruan não pediu, como todos nós. E o que isso tem a ver, irmão? Você pode nascer na puta que pariu, enaltecer crime, apologia ao crime tá errado, cara! Tem gente morrendo, caralho! Já pode encerrar o debate? Não pedimos. Então, ali, a gente vê o que acontece e mostra o que a mídia não mostra. Que são o quê? Os conflitos entre policiais e traficantes. Que no final, sempre a polícia sai como o quê? Como acerta. Estamos aqui pacificando e trazendo bem. Mas você não sabe que às vezes quando ele mata um traficante, ele pega aquele fuzil daquele traficante e vende pra outra favela. Nossa, caramba. Então, peraí, temos dois bandidos. E daí? Hã? E daí? Vamos parar então de combater o crime. Apologia virou correto. Apontar fuzil no chão, fazer apologia virou correto. Ó, temos um policial corrupto. Olha, tá todo mundo surpreso, viu? Tá todo mundo surpreso, viu? Temos corrupção na polícia, logo, não pode combater o crime mais não. Imperador É Blue. É Blue. Faca na caveira. Olha como é difícil, irmão, defender o indefensável. É só sofisma. Mais nada que resta. E aí, o crime não para, só continua. Até agora, zero. Não tô vendo nada nesse cara aqui. Um argumento fidedigno, que tenha coerência pra defender, seja lá o que ele queira defender. Porque eu vou te falar, se realmente a intenção de todo mundo, a intenção, né, é acabar com o crime, a primeira instituição a acabar é a polícia. Porque a polícia ali... Oh, certíssimo, cara. Peraí, vamos acabar com o crime, então, por onde a gente começa? Acabando com aqueles que foram criados para combater o crime. Sim! Sempre foi muito simples! Como não... literalmente vive do tráfico. Por quê? Tem esse negócio do herói e do vilão, né? Pra eles é muito bom ter o caos, né? Errado. Policial não vive do errado, do tráfico, da criminalidade. Ele vive para defender a sociedade dos desgraçados. Ou pelo menos ele deveria ganhar o suficiente, ter o preparo suficiente, tudo à sua disposição para ter ainda mais motivação. Pra fazer do certo o certo e o errado do errado. Só isso. Só isso. É muito simples de entender. Se não tem criminoso vagabundo querendo matar ninguém, o policial não precisa ir lá trocar tiro e fazer o serviço dele. Que ele já não consegue fazer porque aqui no nosso país a lei protege o bandido. Entendeu? É difícil de entender isso ou não? É Blue ou não é Blue? É Blue, eu acho. É Blue mesmo. Ter os problemas. Por quê? Porque deixa o povo automaticamente maluco por segurança, né? Sedento por se proteger, mas ao mesmo tempo não tem um bom hospital. Isso aqui também é clichê, né? Um bom hospital, uma boa educação. Só que, pro seu lado, que já é um cara, querendo ou não, meritocrata, aristocrata, que tá sempre aqui, é sempre de boa. Mas você nunca vai saber o que é ser favelado, o que é passar fome, o que é acordar com um tapão na cara da polícia, você indo trabalhar. Então, assim, essa série de... Cara,
Quanta coisa jogada ao vento, informação sem nenhum tipo de lastro coerente. O que tem a ver uma coisa com outra, irmão? Então você tá me dizendo que todos aqueles que passaram... Sou um homem de origem humilde, filho de um barbeiro e de uma dona de casa. Fui o primeiro lugar em todo o curso primário no Acre e, já órfão de pai, trabalhando desde os 10 anos de idade, passando fome, fui o primeiro lugar no exame de admissão, na primeira série, na segunda série, na terceira série e na quarta série do curso ginasial em Belém do Pará. Eu acho que tem algumas favelas por aí que tem gente que tem uma condição um pouquinho melhor do que essa ainda. Tô errado? Tem gente que ganha um pouco de dinheiro a mais na favela e ainda tem uma casa lá um pouco mais ou menos, melhor do que a da maioria, ou não tem? Aqui é onde ele morava, ó. O pai morreu, ele tinha 9 anos de idade, passou fome. Sabe o que ele comia? Farinha. Farinha. E olhe lá. Tá aí, ó. Pronto. Então, na verdade, esse MC, falar isso daí que ele tá falando, ele tá literalmente querendo dizer assim, ó. Quem é favelado tem que virar bandido, não tem outro jeito. Não, isso daí não é verdade. E olha que eu sou um cara que entende perfeitamente bem o cara viver numa condição precária e ele viver num país onde aquilo que é errado é enaltecido e ainda paga bem. Eu sei que ele vai querer se corromper, mas você não pode falar que não tem outro caminho. Você não pode falar isso daí. Você não pode falar que não existe caráter, que não existe decência. Não, isso ainda existe. Tenho certeza que se você subir numa favela, tenho certeza, já conversei com pessoas que moram em favela, tem muita gente de bem lá, que não concorda com nada que acontece lá, que acha tudo errado. Que simplesmente trabalha, ganha pouco, mas tá lá. Dorme bem à noite. R$5. Bem que eu falo é Super, com uma paz mensagem do criador mental, pra você, irmão. porque não foi vendido pro crime. Então assim, não dá pra generalizar. Esse tipo de generalização aqui, ó, não cola, irmão. Não cola. Esse cara aqui não tá trazendo argumentos coerentes. Isso não faz o menor sentido. Tá? O menor sentido. De coisas é o quê? A nossa vida. Então, o Jack Johnson fala do surf, a Ivete Sangalo fala do axé, eu posso dar N artistas. Nós somos cronistas, nós contamos o que acontecemos, somos jornalistas. E aí, quando nós fazemos isso da nossa forma, a gente é levado para uma outra conotação. Mas quando o Sylvester Stallone vem para cá, explode tudo, quebra tudo com fuzil. O tempo. Não, eu sei que ele vai só com... Isso aí do Sylvester Stallone, não sei o que ele tá falando. O que é isso aí? Que veio com um fuzil, quebrou tudo. Que é isso? concluir. Quando na Sobrou até pro Rock Balboa, irmão. novela, no Tropa de Elite, mostra os caras armados. A própria música do Rap das Armas, só é uma musicão porque tá no filme. Então um diretor elitista pode fazer um filme contando da nossa vida sem saber de nada. Mas nós, quando falamos da nossa realidade, a gente sai como bandido. Isso é hipocrisia? Isso é o quê? Aí 5 minutos pra você responder e depois você tem a réplica. O problema é o seguinte, eu acho que a gente nem deve se apegar tanto ao tempo, né? Se ele quiser falar mais também, não tem problema com isso. Sim. A pergunta dele, pra mim, a pergunta ficou um pouco confusa, cara, porque ela começou... Ah, mas também, né, Arthurzão? Você é inteligente, né? Você sabe. Eu, no seu lugar, falo, ó, se quiser deixar ele falando meia hora aí, pode deixar. Eu não vou precisar nem falar nada. Eu ganho o debate sem abrir a boca. É só deixar ele falar. Tetelestai mandou... Já acabou, já! Não vai ter debate aqui! Sou cristão de A verdade é que não vai ter debate aqui! Já acabou! A gente só tá de boa fé, se esforçando muito pra escutar. Ah, eu vou aqui, ó, sacrificar um pedacinho da minha saúde pra escutar, mas já acabou, né? Se deixar o cara falar meia hora, acabou. Né? Ele fez várias perguntas, ele fez uma pergunta, várias indagações. Eu prefiro assim, eu prefiro que fique mais solto. É melhor, larga mais sorto, deixa ele sorto. Deixa ele sorto. Louco falador de besteira. O MC Beluguinha se pagando de intelectual dizendo que para acabar com o crime precisa acabar com a polícia. É Bluey. Não Apenas dá, é não dá. Bluey, país totalmente esfacelado pela Não tem pupunha. como. Exato, não tem como eu ficar do lado do MC aqui, ele tá totalmente equivocado no que ele... Somos convidados. E as suas regras, porque aqui vai ser assim, falou, meu Pior irmão? que eu tenho, porque isso aqui não explode, me ensina Tá bom, a ficar tá bom. grande. Tá bom, Gabriel. vamos lá. Ô, Ramel, mas vamos lá. É o seguinte, primeira coisa, eu acho que você começou numa coisa que é muito importante, que é o seguinte, quem é que decide o que é apologia ao crime? Você falou que você está fazendo faculdade de História, você falou que você é um cara que você está estudando bastante, inclusive até te retruco. Quem hoje você acha que decide o que é apologia? É o Arthur? Quem que você acha que decide? Eu acho que ninguém tem que decidir nada, porque todo mundo tem que ter a sua vida. Vamos lá, vamos supor que uma pessoa comete um crime, ela assassina outra pessoa. Quem determina que ela cometeu ou não aquele crime? Quem determina no caso é a justiça, ok? Todo Já sei onde você quer chegar, reprodutor pode continuar. mandou Então, é porque é muito simples, cara. Na verdade, o projeto de lei, né, anti-Uruan, só uma coisa. Quem protocolou esse projeto de lei? Foi a Gabriel, sua galera? o católico mandou R$5. Galera do MBL, né? Com justificativa no ECA, né? Onde que eles protocolaram esse projeto de lei?
Pelo que eu tô vendo pela Câmara de São Paulo, né? É, muito bom, muito bem, vamos lá. A Câmara de São Paulo pode legislar sobre matéria penal? Você é o tipo de um cara que você é muito inteligente. E, Obrigado, cara. nós aqui viemos falar sobre os seus contrapontos e os meus contrapontos. Porque se você quiser falar, querendo ou não, de uma parte jurídica, a gente pode fazer um outro podcast, que aí a gente entra nesse mérito. O que eu quero falar é o porquê você persegue tantos pobres, tantos favelados, porque você... Ô, mano, que isso? Ô, MC, cara. De verdade, mano, eu vou até... de verdade, eu vou até sair do personagem. Eu não tô nem com vontade de zoar, cara. De verdade, irmão. Para com isso aí, velho. É impossível. Não tem como ter coisa. Você acabou de falar que você tá estudando, irmão. Que você tá na faculdade. Tá estudando história. E como que você lança uma... Como assim, irmão? Como assim, cara? Simplesmente vai lá e continua vomitando. Por que você persegue pobre? Da onde que vocês estão tirando o tal do pobre, cara? Tem rico. Esse país é cheio de gente rica que é mais bandida do que todos os pobres que se sentem bandido. Porque rouba na rua. O que tem a ver? Aonde? Onde? Meu Deus do céu. Onde que tem a ver? Como que você pode falar que a única coisa que induz uma pessoa a entrar no mundo do crime é pobreza? De onde, cara, que vocês tiraram isso? Me fala. Desde quando o ser humano se limita apenas a entrar no mundo do crime, matar gente ou fazer as coisas mais satânicas possíveis? Apenas por questões de pobreza. Isso não existe, irmão. Tem de tudo. Tem gente que vai porque não teve família, era pobre e não teve família, ou porque foi estimulado pelo próprio pai que já era bandido. Tem outros que são ricos e entram porque tem um caráter podre, uma essência voltada pro mal. Como? Não dá pra discutir com uma pessoa que simplesmente faz. Isso não faz sentido o que esse cara tá falando. Não dá nem vontade de escutar, cara. É blue. Você fala, por exemplo, que na favela não tem nada de bom. E eu não quero só te ouvir. Eu quero que você me escute também. Né? Tô escutando bastante. Né? Eu quero ser o mais pacífico possível. Por mais que eu sei que você gosta de incitar as pessoas, gosta de falar um monte de coisa, mas eu já tô acostumado com essas coisas já. Mas Vamos lá, voltando. Eu vou voltar no meu ponto, depois a gente volta tudo isso. Eu só quero que você não fica nesse jogo. Só fala o que você acha. Tá, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, eu acho que a gente pode falar de tudo, tá? Vamos falar de tudo. Vamos falar de ordem da Ucrânia, vamos falar do trabalhador da carregadora de batata, vamos falar de... Vamos falar de tudo. Eu acho que a gente tem bastante tempo pra falar de bastante coisa, mas é que você começou falando do projeto de lei. O projeto de lei é o seguinte... Disse que meu avô se perguntava a Deus o que ele tinha feito para merecer ter câncer. Nunca consegui passar dessa parte da conversa, infelizmente. Bom, Seguinte, cara, você fez uma pergunta muito boa, que é quem é que decide o que é apologia ou não? Não é o Arthur. Não. Super vai entrar pro MBL? Pô, me respeita, irmão. Tá maluco? Vinícius Vai entrar Ribeiro pro mandou MBL? 20 Tá reais. Eu converso Xandão, com os caras de numa onde boa, veio falo sua de convicção política, que o Novo estou... Testamento é a palavra de Deus, se Mas não complementa tenho o nada. Antigo Testamento. Não é a Amanda. Não é nem o Kim, que é deputado federal, e ele poderia legislar sobre matéria penal. Existe um artigo no Código Penal Brasileiro, o artigo 287, que ele já define que a apologia ao crime é crime. Então, o projeto de lei da Amanda Antiruan, ele é um projeto de lei somente administrativo. Ele impede que uma prefeitura contrate um show de alguém que a sociedade... E isso por si só já diz muito. Se existe uma lei que fala que a apologia ao crime é crime, por que ainda tem que criar um projeto de lei para reforçar isso e para cobrar isso? A lei não é para ser aplicada, não? Se o cara fez apologia, não tem que responder e pronto, acabou? Então, olha o país que a Touro gente vive. Reprodutor mandou 5 reais. A lei é de Conta verdade das ou só tá de advogadas. brincadeira? Só Super, tá de conta brincadeira. das advogadas. Hã? Conte agora, conte das advogadas. Por favor, conte Isso que por você si só já não escalou faz as sentido, advogadas. né? Conta o que você fez com ela. Não Conta vou que contar, você não. inseminou elas. Não! Conta que você É foi tudo cercado mentira. por elas e abriu zíper conta. Aqui é o postil onde você precisa de uma lei pra lei. Você cria uma lei, aí tem que criar outra lei pra falar assim, ó, tem que cumprir essa lei. Tá bom? definiu que faz apologia ao crime. Não é a Amanda, esse artigo 287 existe muito antes da Amanda nascer, inclusive. Né? Então, nós não estamos nos colocando como censores ou como pessoas que vão dizer isso é arte ou isso não é. Não é a gente que decide. Não é a gente que decide. Existe um projeto de lei que fala o seguinte: a partir do momento que há apologia e não é a gente que decide, você não pode contratar. O projeto de lei é isso. Eu nasci na favela. Os caras têm as suas Seu trabalho CLT+, só tem vagabundo atrapalhando. leis.
Se eles que são que foi político e outros que são políticos, polícia, não consegue ir lá acabar com tudo isso, você acha que eu vou acabar? Eu só vou contar o que acontece, querido. Mas eu tô te perguntando, o que acontece? É verdade que o Comando Vermelho cobra internet das pessoas de forma compulsória? É mentira, é verdade? Tô te perguntando. Não, isso é você que está dizendo, mas esse lance dos caras cobrar isso, cobrar aquilo, isso quem tem essa postura é a milícia. Então tá, então vamos, deixa eu entender uma coisa, talvez eu esteja completamente desinformado. O que você acha do Comando Vermelho? Como eu te disse, eles tinham uma vertente no começo. Né? Quando que ano isso? Foi acho que 69. Você tava vivo? 69. Mas como é que você pode dizer isso? Esse é o primeiro ponto. Porque eu conheci... Ele estuda história na universidade, irmão. A faculdade tá ensinando isso agora. A história é muito bonita e de vitória dos bandidos, como eles dominaram o país. Tinha que ter uma lei. E se você precisar, você pergunta ao professor Noff, ele te ensina o caminho. Cussal, você quer também, caralho? Renan Play sempre teve certo, tem que ter uma lei. Pois é, né? Pois é. Pessoas. Eu também concordo com você, cara. Tem como a gente conhecer uma história sem estar lá. Eu conheci, vamos pacificar esse ponto. Um cara chamado, que ele cumpriu a cadeia dele, chamado William Professor, que foi um dos caras que estavam no início de tudo. E ele contou. Falou, irmão, eu estava lá, Escadinha, curou até morreu de velhice. E hoje? Né? Não, já falecido, já é bem velho. Não, ele. eu sei, mas e a opinião sua sobre o Comando Vermelho hoje? Cara, o que acontece? O crime organizado, eles pra mim são empresários. Vinícius Ribeiro, Não vai aguentar mais. Aprende e cala a boca. Ô MC, assim fica difícil, irmão. Tô me esforçando, cara. Eu sou um cara bom pra caramba, velho. Tô aqui torcendo pra você soltar um argumento, irmão, que eu posso falar assim, cara, esse aqui vale a pena discorrer. Esse aqui foi bom. Eu tô esperando, irmão. Tô reagindo, ó. Mandou R$5. Tô aqui reagindo, irmão. Pô, MC aqui tá... Não é assim que funciona, cara. Eu sei, eu entendo que o crime virou um negócio no nosso país. E esses caras podem se sentir empresários, né? Mas essa não é a definição certa. Não é mesmo. Cara de pardal e um pascácio, kkkk. Não dá, meu Deus. Como assim? Não é assim, cara. Não é tão simples assim, pô. Como assim? Empresários, me desculpa, são empresários. Qual a diferença? Investidores, empreendedores. Qual a diferença? Essa vai ser boa, vai lá. Qual a diferença do Marcinho, do Marcola, do Peixão, do Beira-Mar? Eu posso dar vários traficantes pro dono da Ginomoto. Ai, irmão, pelo amor de Deus, não, brincadeira. Eu não sei. Nesse exemplo eu não vou saber falar, porque o dono da General Motors, ele falou isso. O que você acha da live do Xandão? Uma bosta. Por quê? Por quê? Coisa de retardado que não tem o que fazer. Aí, Xandão, ela não gosta da tua live, o que eu faço? Manda um abraço pra ele, hein? Não, nunca. Certo. Ô, louco, irmão, você tá... Essa menina aí, ela não tem capacidade de entender a verdade? Você não vai largar dela, não? Dá pra ver que ela te trata que nem lixo, irmão. Que isso? Ó o linguajar. Passa o Insta aí. Ela faz live? O cara foi sodomizado pela bruxa, irmão. Então, como eu dizia... Salve pra avó Luísa! Tamo junto. Ele, se eu não me engano, ele falou aqui, o dono da General Motors. Eu não sei quem que é o dono. E mesmo se soubesse o nome, eu não sei se esse cara tá envolvido com coisas relacionadas ao crime. Então, assim... Porque é o seguinte, você vira pra mim e fala, tem um empresário de uma empresa muito conhecida, nacional, internacional, não interessa. E ele é envolvido com um crime. É um empresário. Isso é uma coisa. Ele não deixa de ser bandido por conta disso. Outra coisa é o cara do mundo do crime que fornece recursos para uma máquina que matam pessoas, literalmente, né? Causa coisas totalmente satânicas no mundo, e chamar isso de empresário também. Não, eu acho que nesse caso a gente tem que avaliar se o cara ele é bandido ou não. É isso que importa. Né? Porque se você simplesmente também generalizar o conceito do que é um empresário, realmente, você pode chamar qualquer um de empresário nesse sentido aí. Se tudo é a mesma coisa... Então, pra mim, tanto faz. Na verdade, o cara é empresário disso ou empresário daquilo. Eu, pra mim, empresário de verdade não tá ligado com o crime. Pra mim, ele pode estar e ser um bandido? Pode. Certo? Agora, você dizer que um cara
que sempre foi do mundo do crime, se considera um empresário também? Ai, não, eu acho que isso é um pouco de forçação de barra. Pra mim são coisas diferentes. É blue. Ô, calma aí. Você tá de brincadeira. Irmão, Você pode estar de brincadeira. Juízo de valor. Peraí. O certo era perguntar qual a diferença do Pablo Escobar com o Marcinho VP. Ah, bom, exato. Aí sim seria uma comparação, é isso. Aí é uma comparação muito mais fiel, né? Pior ainda mesmo é chamar de empresário um fariseu vendilhão do templo que... Calado, Isaac, seu médico. Ei. Entendendo, cara? É porque, tipo assim, cara, empresário, irmão, o básico, assim, que você entender de um cara que é empresário é o quê? O que o empresário faz? Ele usa seu conhecimento, seu esforço, sua disciplina para melhorar a indústria brasileira. Em tese, deveria ser assim. Os empresários deveriam ganhar, abrirem suas empresas, ganhar para isso, empregar pessoas e, através de serem prestigiados por isso, por trabalharem bastante, serem donos, empregarem pessoas, eles poderiam investir mais na indústria, mais desenvolvimento, mais progresso pro coletivo. Isso é um básico, assim, que eu tô falando. Agora, um cara que é do crime e se considera empresário, esse cara, na verdade, o que ele faz? Ele pode usar conceitos empresariais para administrar lá as coisas dele do mundo do crime? Pode, mas é o oposto daquilo que o empresário legítimo deveria fazer, porque o cara do crime, ele vai contribuir para quê? É mais para desgraça, não é? É mais para perda coletiva, então é retrocesso. Aí eu fico me perguntando, como que isso se enquadra em conceito de empresário? Né? Como que você pode simplesmente dizer que são duas coisas do mesmo tipo? Não dá, né? Cara, essa pergunta é tão difícil que eu não sei nem responder, cara. O dono da Souza Cruz, pros caras, o dono da Ambev. Então eu vou te falar a diferença, irmão. Posso falar sem interromper? Posso falar? Eu vou te falar a diferença, irmão. Vamos falar a diferença? Sabe o que é o bosta do Elias Maluco? Sabe o bosta que se ovaciona nas tuas músicas? Sabe quem é esse bosta? Esse bosta foi um cara que pegou um jornalista negro, pegou um cigarro e furou o olho dele. Ele pegou esse cara, colocou no pneu, tacou fogo no cara. Ele jogou bola com o corpo desse cara. E você vai num baile, do baile do Elias, falar pras pessoas, quem aqui... Tá vendo? O Arthurzão perdeu a paciência já. Que jeito que não Fala, perde? Xandão, boa tarde. O debate seu nome Redcast foi top DMSTMJ. Obrigado, Bruno. Abraço, Tamo junto, mano. irmão. E aquela jaqueta sua aí top, hein? Comprou onde? Você curtiu a jaquetona lá? Cara, eu comprei aquela jaqueta... Foi em Gramado. Tava dando uma volta lá, entrei numa loja, achei ela bacana, falei, estilo motoqueiro fantasma, só vamos. Que é do maluco e a galera levanta a mão. É essa a diferença, irmão. você tem que entender. Sabe quem é empresário pra mim? Dá licença que eu tô falando. Sabe quem? Dá licença, dá licença. Sabe quem que é? Cala a boca, ele não merece calar a boca, irmão. O que merece calar a boca, presta atenção aqui, ó. É minha vez de falar, é minha vez de falar. Eu não vou dar licença, Vilela, ó. É minha vez. Pô, caralho. Na rua. Na rua tem o seu João que tá trabalhando pra caralho pra ser roubado pela tua galera. É isso, entendeu, irmão? Mas você acha que o traficante rouba? Ah, não, pior que não, sabe por quê? Que ele manda os seus subordinados, tipo a galera que ovaciona esses caras pra ir lá roubar. Falou? Você vai falar que não. Que os homicídios que tem no Brasil não tem nada a ver com o crime. Agora fica bom de verdade? Era isso que eu tava esperando, não adianta querer conversar! Crime organizado. Você vai falar que a dona Maria, que tá ali pagando 20 vezes uma parcela de um iPhone que um vagabundo vai roubar, não tá ligado ao crime organizado no Brasil. Você vai falar que ele é igualzinho o empresário dono da Ginomoto. Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu nem sei o que falar mais, cara. Eu vou deixar você falar sozinho. Já acabou o debate. A gente sabia que não ia ter debate. Tudo vira entretenimento, no final estompa. É isso aí. Debate não existe mais debate nenhum. Acabou. Não tem debate nenhum, não. Acabou tudo, irmão. Entendo sozinho, irmão. Não há diferença. Mas deixa ele terminar. Não há diferença do Elias Maluco. Eu acabei de falar, você do não entendeu? Marcinho pro Michel Temer, que vocês queriam. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, digo eu, rapaz. Deixa eu falar uma coisa, Você. Então vamos falar junto, aqui, ó. Pra mim, o Michel Temer tinha que estar preso. Vamos falar junto? E pra você? E pra você? Sim, ele foi no nosso congresso, ele tinha que estar preso. E aí? É isso que você vai mostrar? Pode mostrar, irmão. Agora vamos falar junto aqui, vamos falar. Exato. E daí? Hã? É sério? Tem que falar que tem um monte de político que é criminoso e deveriam ser presos? É sério? Nossa! E aí, cara? Tá, e qual que é o ponto? Maurício Azimba Superchat de R$5. O Super nunca falará das advogadas porque a grana que ele ganha com esses piques ele utiliza para pagar a sucumbência das advogadas do Danilo. Mentira!
Aqui, ó, Smith. Vamos falar junto aqui, ó. Aqui, ó. Vamos olhar pra câmera e vamos falar que o Marcinho VP tem que ficar preso pro resto da vida. Ele é um cara que gosta, tipo assim, de jogar. Todo mundo falou, cuidado que ele é argiloso. Vai no debate Ele é o quê? Ele é o quê? Argiloso. Argiloso? Eu sou de argila? Eu só aceitei vir no debate por ser aqui no Vilela. Tá foda, mano. Ele mandou um argiloso? Ô, louco. Porque se fosse do MBL eu não iria. Porque você iria utilizar vários cortes. Cara, O que você tá falando, cara? Nossa, que a gente nasceu ontem. Não sei que a gente nasceu ontem. Irmão, vai ter corte do mesmo jeito, cara. tudo bem. Eu queria organizar. Você termina o seu pensamento sobre o fato de ser empresário? Você quer. Não sei. Mas o que eu tô te falando. Eu quero entender essa. Eu quero entender essa. Mas eu também quero entender essa. Pro Elias Maluco ser forte, como você tá falando, safado, que roubou, que matou, que fez, quem é que leva a droga lá pra ele? Quem é que leva um AK-47 que se ele nunca atravessou o Atlântico? Mas é verdade, cara. O MC aqui, ele não tá errado. Ó, eu vou fazer aqui o... Sou um cara justo. Você não tá errado nisso aí, irmão. Ninguém nunca falou aqui... Bom, eu pelo menos nunca diria isso. Eu nunca falei pra você que... Ah, meu Deus, a gente vive num sistema muito bom, os políticos são ótimos, a polícia é ótima, tudo é ótimo. E lá só existe crime porque... É claro, o problema tá, em primeiro lugar, no vértice da pirâmide. Já falei isso aqui. A questão é que uma coisa não justifica a outra. Cala a boca com o sal quem manda e nós com o sal calado, Não é porque nós vivemos num país onde você tem um governo satânico que você, morador da favela, morador do lugar mais abastado possível desse país, vai entrar pro mundo do crime e justamente viver contribuindo para a morte de pessoas que são honestas, boas, famílias, tortura e tudo que é de ruim que tem aí, cara. Entendeu? Esse tipo de discurso de se colocar apenas como uma vítima não funciona. Porque nem sempre se trata de apenas uma vítima. Tem pessoas que são vítimas. Você vai pegar um caso de uma pessoa que, putz, cara, ali realmente foi um negócio... O cara só se lascou. Por exemplo, o cara nasce numa família de criminosos. Começa já a sofrer lavagem cerebral desde a infância. Se você virar pra mim e falar assim, quanto que você acha que é a probabilidade de um cara que nasce numa família de criminosos ser também um criminoso? Eu vou falar pra você que beira o 100%. A não ser que, literalmente, a mão de Deus pare muito sobre a pessoa. Claro que tem vítimas no meio disso, mas não dá pra generalizar. Porque boa parte dessas pessoas... vão por vontade própria, né? Elas não aceitam o caminho mais difícil, que é terrível. Elas vão por esse, por escolha delas, né? Então ele tá usando aqui de um problema para justificar outro. Não. Cada um tem sua responsabilidade, né? Cada um tem sua responsabilidade. Quem é que leva um G3? Quem é que leva um M16 pra uns caras desse? Pera. Não, eu quero saber. Porque você tá falando mal dele, é maluco. Tá falando mal do Massinho. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Mas você acha que isso não tem nada a ver? Deixa eu... O Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha, eles tudo compactuam com isso, deixa eu falar cara. uma parada pra você. Eles criam os caras pra depois, playboys igual você, vir falar. Tá bom. Eu não tô defendendo o bandido não, mano. É cada um na sua. Não tá defendendo. Eu não tô defendendo. Caralho, você não tá defendendo os caras? Vocês estão defendendo? Então vamos fazer junto, vamos falar junto aqui, ó. Vamos falar junto, vamos fazer um pacto. Pacto de homem, olhando um no olho do outro. Vamos assim, ó. Vagabundo criminoso organizado tem que ser preso ou tem que ser morto pela polícia. Fala isso comigo, vai lá. Como é que você falou? Então, seu comédia, você acredita Já acabou mesmo que essa raça do Já MBL acabou antes, não na vai verdade. se corromper ao sistema? Eles serão iguais a todos. Acorda que tu dorme. Ô, Dr. Kratos, em qual momento eu disse que o MBL ou a galera do MBL é incorruptível? As pessoas... Onde que eu falei isso? Eu falo o contrário. Onde que eu falei isso, irmão? Você... O que você tá consumindo? Maconha, irmão? Você cria coisa na sua cabeça assim, um belo dia você acorda e fala... Você pensa assim, o Xandão falou tal coisa. E eu não falei nada. Eu vou lá falar que ele falou isso. Irmão, você tá com um problema, cara? Isso aí é nível de psiquiatria, irmão. Não falo todo santo dia aqui, mas... Já falei, inclusive, que se eu fosse presidente, se eu, que sou um cara convicto nas ideias, fosse presidente, eu falo, vocês não podem confiar 100% em mim, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Quem garante que eu não vou, sei lá, me corromper de algum modo? Bruno Thiago, não vou nem ficar usando aqui justificativas, porque tem 1 milhão. Justificar um erro com outro time Enfim. 33.
Eu vou comprar uma jaqueta igual a sua, mano. Vou ver se é Base, aqui em pé. tamo junto, Bruno. Então assim, não sei da onde que você tirou isso, irmão. Então você ia... Ô King P, o problema é o seguinte, irmão. Se eu fosse presidente, eu teria que levar minha família pra um castelo isolado, no meio do nada. Eu iria plantar, contratar uma equipe também pra fazer isso, diversas armadilhas, explosivos pra ninguém invadir. Porque a partir do momento que você é um presidente, você quer mudar o cenário nacional, vão ameaçar sua família. Pronto, isso já é mais que o suficiente pra você se corromper. Acabou. O cara simplesmente fala assim pra você, ó, eu sei onde sua filha estuda. Acabou. Como que você vive? Acabou, irmão. Olha como é fácil. Uma coisa eu tô falando só, uma. Eu não tô nem falando das problemáticas que envolvem, por exemplo, os caras tentarem te envenenar de algum modo, os caras tentarem colocar uma bomba num helicóptero seu. Irmão, detalhe, vamos supor que você vai lá, você tá num castelo isolado no meio do nada, você contrata pessoas pra protegerem. E se alguém desses daí que supostamente deveriam te proteger, se corrompe e facilita lá pra entrar um veneno na comida sua, no seu almoço? Hã? E aí? Não dá, irmão. As pessoas... Se a figura do presidente é impossível de ser cooptada, vão tentar corromper os que estão em volta. Alguém vai acabar sendo corrompido, vai dar merda em algum momento, irmão. Pode ter certeza. Não dá. Esqueça, eu já falei pra vocês que não tem como mudar. Não tem, rapaziada. A luta, a batalha nossa é puramente espiritual. Não adianta. Você precisa despertar espiritualmente para as verdades que eu falo nessa live e cuidar da sua vida, irmão. Do melhor jeito possível. Esquece. Esquece. É Blue. Vagabundo criminoso organizado tem que ser preso ou morto pela polícia. Vai lá. Vagabundo preso, morto, organizado, tem que ser preso pela É bem polícia. simples, Smith. Você consegue. Vamos lá. Vagabundo criminoso organizado tem que ser preso ou morto pela polícia. Você tá comigo nessa? Vagabundo, político, preso, Não, calma. organizado. É muito simples, velho. Não é simples, o problema são seus cortes. Vagabundo, criminoso, organizado. Eu conheço, irmão. Ô, vai querer Eu vou pedir uma coisa só pros dois, só uma coisa. Eu não tô te enrolando, Smith. Eu tô falando a coisa mais direta possível. Mamãe fala, ô, Arthur e Smith. Não adianta, Brunão, não adianta, irmão. Adianta Não adianta. Xandão, chat MT Blue. Ele generaliza tudo. O que vai fazer, né? Fico triste, cara. O Brasil é um país que tem tanto talento, irmão. Podia ter tanto cantor cantando coisa boa, ganhando seu dinheiro de forma legítima, sem ter que fazer apologia a crime, nem nada do tipo, né? Sem enaltecer esse tipo de coisa. Deveriam os políticos serem honestos, lutarem justamente pelo bem da sociedade, porque eles estão lá para isso. A polícia deveria ser bem preparada para não cometer erros, né? Enfim, é tão simples, cara, de fazer a coisa certa, irmão. Mas ninguém faz nada certo aqui, né?